Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós queremos meditar na palavra de Deus nesta noite. Uma rápida meditação aqui. Como eu já havia dito, que se você tem uma lavoura e falta trabalhadores para colher ou para cuidar ali, vai encher de mato, vai matar a plantação, e quando estiver no ponto de colher, se não tiver pessoas para trabalhar, vai perder a plantação, não é verdade? Vai perder a colheita, porque alguém vai falar assim, vou citar o arroz, O arroz estava pronto para a colheita, mas não tinha gente para colher. Aí então perdeu o arroz que dava para 3.000 pessoas comerem. Jesus sempre usava verdades do mundo material, do mundo natural, para ensinar lições espirituais. Quem está lembrado aí que ele usou a semente, Ele usou a semente para ensinar lições espirituais. Ele usou o pão para ensinar lições espirituais, usou a água. Então Jesus sempre usava verdades, e se você parar para observar, todas as verdades no mundo material, no mundo natural, tem uma verdade espiritual por trás. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a obra de Deus, Jesus falou em João capítulo 4, que grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Então Jesus ali está usando uma linguagem simbólica, usando a seara, representando as almas que estão precisando de salvação, E os ceifeiros, que são aqueles que trabalham na seara, estão representando os obreiros do Senhor. Se não tem ceifeiro na seara, a seara perde. E se não tem obreiros para levar a palavra de Deus, a seara, que é as almas, são as almas, perdem a salvação, e muitas das que já foram salvas perdem a salvação também, por falta de obreiros capacitados para ensiná-las e alicerçá-las nas doutrinas fundamentais do cristianismo. Então eu quero falar rapidamente aqui, mas na verdade essa mensagem ela merece no mínimo 2 horas. Mas eu quero falar rapidamente, só para você ter uma noção da seriedade da causa. Glória a Deus. Existem muitas almas para serem salvas aí no mundo, sim ou não? Existem muitas pessoas que já aceitaram a Jesus, estão nas igrejas, mas ainda não alcançou um nível que elas precisam alcançar. E elas não vão alcançar, e as almas que estão lá no mundo não vão ser salvas, como disse Romanos capítulo 10, se não tiver obreiros e obreiras capacitados por Deus para fazer esta obra. Quem está entendendo, diga amém. Então, o assunto é muito sério, porque nós estamos falando de salvação. Veja bem, aqui em Neemias, abra aí a sua Bíblia, ou então preste bem atenção, capítulo 13, verso 10, Neemias, ele disse aqui,
que ele entendeu que o quinhão dos levitas se lhes não dava. O que significa a palavra quinhão? A palavra quinhão significa a parte que pertence a uma pessoa, né? A parte que uma pessoa tem direito a ela. E aqui disse que ele ficou sabendo que essa parte que pertencia aos levitas não era dado a ele, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra, está falando da obra no templo, no Velho Testamento, ali os sacrifícios, todas as obras ali realizadas na igreja do Velho Testamento, essas pessoas que faziam a obra, tinham fugido, cada um para a sua terra. E aí Neemias, no verso 11, ele disse: então contendi, ele contendeu com os magistrados, com aqueles que exerciam cargo superior, e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Glória a Deus. Você entendeu o que eu li? Aqui no verso 12 ele disse que todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto, mosto significa vinho, e do azeite aos celeiros, a dispensa. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Amã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Eu vou explicar resumidamente aqui. Os obreiros do Velho Testamento, não nesse período aqui, o povo de Israel, com os magistrados, os superiores, deixaram de dar para os obreiros do Velho Testamento a parte que a lei destinava a eles, para eles dedicarem a obra de Deus do Velho Testamento. Então essas pessoas que faziam a obra, como ainda não eram anjos, eram seres humanos e tinham famílias para tratar, eles abandonaram a obra de Deus e foram trabalhar no campo, e a obra de Deus parou. Mas Neemias, ele levantou uma contenda ali contra os magistrados e ordenou que o povo entregasse dízimos e ofertas, e Neemias foi lá no campo e trouxe de volta os obreiros para cada um assumir o seu posto na obra de Deus. E ali todo o Judá voltou a pagar os dízimos, as ofertas, e Neemias levantou ali um monte de pessoas fiéis para distribuir os recursos materiais entre esses obreiros, para que eles pudessem dedicar a sua vida à obra de Deus, porque essas pessoas foram chamadas especialmente para se dedicarem em tempo integral na obra de Deus. Quem entendeu o que eu disse, diga amém. Neemias não aceitou esse abuso aqui. O título aqui é Neemias remove diversos abusos.
Porque a obra de Deus do Velho Testamento tinha parado. Porque sem obreiro, a obra para. Se não tiver pedreiro, a construção para. Se não tiver servente, a construção para. E a obra de Deus do Velho Testamento tinha parado, porque os obreiros do Velho Testamento foram obrigados a abandonar a obra de Deus para ir trabalhar no campo para sustentar a sua família. E veja bem, aí você vê o grau do assunto, a seriedade. Hoje, existem aqueles que dizem que foi chamado para a obra de Deus, mas na verdade não foram chamados. Estão querendo ter um salarinho mais fácil, porque eles acham que é fácil pregar o evangelho, acham que é fácil ser pastor. Aí então inventa ser pastor, inventa fundar uma igreja até mesmo, para ver se ganha um dinheirinho sem trabalhar. Eu não estou falando desses. Eu estou falando de pessoas como essas pessoas aqui do Velho Testamento, que foram separadas por Deus para se dedicarem em tempo integral na obra de Deus. Estou falando dessas pessoas. Hoje também existem aqueles que Deus chamou com um chamado especial para se dedicarem à obra de Deus. E muitas das vezes, ministérios, diretorias de ministérios e até mesmo a língua de muito crente começa a colocar barreira na vida desses obreiros. Você que me ouve pela internet, pelos outros meios de comunicação, você não sabe o mal que você está fazendo quando você persegue um verdadeiro pregador do Evangelho. Vocês que são membros de alguma diretoria de certas igrejas, que persegue o obreiro, corta seu salário, não dá apoio financeiro. Você não sabe o mal que você está fazendo para a obra de Deus, porque sem obreiro, a obra de Deus para. Se não tiver pregador, não tem salvação de alma. Se a pessoa que foi chamada para a obra de Deus não receber apoio, é a obra de Deus que é prejudicada. Glória a Deus! E o diabo tem usado o texto fora de contexto para colocar barreira na vida de homens e mulheres que têm um chamado especial para a obra de Deus, para fazer missões nacionais ou até mesmo internacionais, missões transculturais, e estão presos com paradigmas incorretos nas suas mentes e seus corações, que os impede de cumprir o chamado de Deus. E você precisa mergulhar nas Escrituras para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é a verdade da Bíblia a respeito da dignidade daqueles que foram chamados com um chamado exclusivo para a obra de Deus. Eu estou pregando para pessoas no Brasil e no exterior. Por isso que eu estou falando muita coisa aqui que nem é para vocês aqui. Glória a Deus. O título da mensagem hoje é os direitos dos obreiros. Que pena que hoje eu não vou poder entrar a fundo nesse assunto, mas eu quero passar rapidamente aqui os direitos dos obreiros de Deus. Veja bem, em primeiro lugar, o obreiro, quando eu digo obreiro, eu estou falando da obreira também, deve estar disposto a fazer a obra de Deus sem receber os seus direitos, se assim as circunstâncias exigirem. Amém? Quem está entendendo? A pessoa que foi chamada para a obra de Deus,
ela tem que estar disposta a fazer a obra de Deus, mesmo sem receber os seus direitos, o seu salário, se as circunstâncias exigirem. Por exemplo, às vezes é um campo novo, que tem poucas pessoas que contribuem financeiramente, né? Ou muitas das vezes, para evitar certas murmurações, né? Campo novo, recursos insuficientes, etc. Em primeiro lugar, né? Segundo lugar, o obreiro deve fazer a obra de Deus por amor a Deus. Você que me ouve pela internet, você que tem um chamado para a obra de Deus, você deve estar disposto a fazer a obra de Deus, ainda que não receba o que você merece, o seu salário. E em segundo lugar, você deve fazer a obra de Deus por amor a Deus e às pessoas. Ou seja, com um sincero desejo de fazer o que Deus quer e com um sincero desejo de ajudar as pessoas e abençoá-las. Você que tem um chamado para a obra de Deus, você deve fazer a obra de Deus por amor a Deus e por amor às pessoas, com um sincero desejo de cumprir o chamado de Deus na sua vida e com um sincero desejo de ajudar as pessoas com o talento que Deus te deu. Qual que é o talento que Deus te deu? É pregar? É ensinar? É louvar a Deus? Qual é o talento que Deus te deu? Você deve trabalhar, você tem que ter um chamado especial, faz essas coisas com um sincero desejo de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas. Primeiro lugar, né? Segundo lugar. Terceiro lugar, o verdadeiro obreiro não pode fazer a obra de Deus motivado pelo lucro. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O obreiro de Deus não pode fazer a obra de Deus motivado pelo lucro, ou a sua motivação principal não pode ser a riqueza jamais. Existem obreiros, até fundadores de igrejas, que a motivação deles é ganhar dinheiro com a pregação do Evangelho. A motivação deles não é salvar as almas através da pregação do Evangelho. A motivação deles principal é o lucro que vai ganhar através da pregação do Evangelho. E o verdadeiro obreiro não pode ter essa atitude avarenta. Jamais, amém? Então você entendeu o que eu disse aqui? Eu estou falando resumidamente para a gente não tomar muito tempo. Mas eu disse que o obreiro, ele deve fazer a obra de Deus por amor, ele deve estar disposto a abrir a mão dos seus direitos, ele não pode fazer a obra de Deus visando riqueza, motivação principal não pode ser isso. Amém? Porém, por que eu disse isso aqui primeiro, isso que eu estou falando aqui? Porque eu estou aqui defendendo o direito dos obreiros. Então, para que não haja um mal-entendido, eu já estou dizendo que o obreiro tem que estar disposto a fazer a obra de Deus sem receber o seu salário,
não pode ter o coração na riqueza, no dinheiro do povo, né? Tem que fazer por amor, né? Essa deve ser a atitude do verdadeiro obreiro. Porém, o obreiro deve saber dos seus direitos, os quais foram dados pelo próprio Deus. E o obreiro deve ter a consciência limpa ao receber o seu salário, sabendo que esse é o seu direito, é seu por direito. E a igreja deve saber que o obreiro não é a igreja deve saber que o obreiro é um trabalhador digno do seu salário e não um pedinte ou alguém que está precisando da misericórdia da igreja. Talvez você ache que esse assunto aqui não está com nada, mas esse assunto aqui ele é tão sério que tem prejudicado a obra de Deus por as pessoas não saberem ou não respeitarem os direitos dos obreiros. A obra de Deus está sofrendo, como estava sofrendo aqui em Neemias capítulo 13, porque eu estou usando a Bíblia aqui, né? A obra de Deus em Neemias capítulo 13 foi desprezada. Por que foi desprezada? Porque aqueles que trabalhavam na obra não era anjo, era ser humano que tinha mulher, tinha filhos, tinha as suas necessidades humanas, e o direito que a lei de Deus conferia a eles foi tirado por aqueles que se consideravam superiores. E o povo de Deus tinha deixado de contribuir com seus dízimos e suas ofertas. Então eles abandonaram a obra e foram para o campo para sustentar suas famílias. E a obra parou. Então, meus amados, eu não vou prolongar muito, mas veja bem, o obreiro, existem igrejas, diretorias e muitos crentes que consideram o obreiro um pedidor de esmola. E existem igrejas que quando dá uma chamada prebenda, vocês aí que me ouvem pela internet, que essa tal de prebendas suas aí, né? Essa tal de ajudinha, vou dar uma ajudinha para o meu cooperador, deixa de ser miserável. O obreiro, ele foi chamado por Deus, ele não foi chamado por você, você não é o dono dele, foi Deus que chamou ele. Foi Deus que chamou ele com chamado. Eu não estou falando daqueles caras que vestem paletó e ficam na igreja, não. Eu estou falando daqueles que Deus chamou com um chamado especial para fazer a obra de Deus e arrancar as almas das garras de Satanás. Eu estou falando desse tipo de pessoas que estão aí com seu ministério impedido, porque estão debaixo de faraós que assumiram posições e diretorias, estão debaixo da garra de faraós que fundaram igrejas e não respeitam os princípios da palavra de Deus. Então veja bem, a igreja do Brasil e do mundo, a igreja de Cristo que está em toda a terra, deve ter na sua mente que o obreiro, ele não é um pedidor de esmola, ele não é uma pessoa que recebe um auxíliozinho como se fosse um auxílio do governo. Afinal de contas, não tem mais possibilidade de progredir na vida, trabalhar, então o governo dá um auxíliozinho. Miserável, né? O obreiro, ele é um funcionário que trabalha como um pedreiro, como um motorista de ônibus, como um deputado, como um prefeito,
Bíblia confere a ele dignidade. Ele não está pedindo esmola de igreja, de diretoria nenhuma. Ele não está pedindo ajudinha. Ele apenas merece ser honrado. Agora, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar aqui os textos da Bíblia, porque eu vejo hoje que a Bíblia muitas vezes não é levada em conta nas igrejas, né? Se a Bíblia não é levada em conta, então para que tem essa Bíblia aqui? Então vou escrever um livro lá e vou ensinar o que eu acho, né? Veja bem, as palavras que eu falei aqui têm respaldo nos textos que citarei a seguir. Você pode anotar para você ler depois e conferir. Eu não vou ler todos porque tem vários aqui e eu não quero prolongar muito. Já estaremos terminando essa reunião. Mas Mateus capítulo 10, do verso 8 a 10, quando Jesus chamou os 12 apóstolos para abandonar o serviço secular e ir pescar alma, Jesus falou para eles: olha, vão com a roupa do corpo e vocês vão comer aquilo que as pessoas derem para vocês, porque vocês são dignos do seu salário. Lucas 10, versos 7 e 8 também está revelado isso que eu estou falando. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 15, Paulo faz a defesa dos direitos apostólicos. Porque a igreja de Corinto condenava até a comida que o apóstolo Paulo comia. E no verso 4 ele perguntou: eu não tenho direito de comer e de beber? E aí você pode ler, eu não vou ler porque eu não quero tomar muito tempo. Lá ele fala, ele garante que o obreiro que foi chamado com um chamado especial para a obra de Deus, ele é digno de receber um salário para sustentar sua família. Eu não estou falando de obreiro enriquecer, fazer casa de ouro. Eu estou falando do obreiro receber um salário digno para ele cuidar da sua família, porque Timóteo capítulo 5, verso 8 está escrito que quem não cuida da sua família é pior do que o infiel, negou a fé. E tem muitos obreiros aí em certas igrejas que a família está passando fome e eles estão lá na obra, né? Temos que cuidar da família. 1 Coríntios 9, verso 1 a 15. Olha, existe muitos que gostam de usar Paulo, falando que ele fez tenda, que ele não recebeu o salário da igreja. Mas resumidamente eu quero dizer que a única igreja que não pagou Paulo, que não deu recursos materiais para Paulo, foi a igreja de Corinto, na região da Acaia. A igreja de Corinto, na região da Acaia, Paulo não aceitou salários dessa igreja, para evitar a língua daqueles crentes ali que condenavam até a comida que ele comia. Mas ele, na carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 1 a 15, ele fez uma defesa do seu direito. Mas os textos que eu vou citar aqui a seguir, você pode ler, que vai ficar provado que a única igreja que não pagou Paulo, não deu salário para Paulo, foi a igreja de Corinto, situada na região da Acaia. Mas enquanto ele estava pregando de graça para essa igreja, a igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, enviava recursos materiais para ele. Amém? É como se eu estivesse aqui nessa cidade aqui, ó, pregando e não aceitasse oferta de ninguém.
mas outra cidade mandando para mim aqui. É um exemplo que eu estou citando. Agora, isso você vai encontrar, isso que eu acabei de falar, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 5 a 12. E em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11 a 18. Eu não vou ler, para a gente não terminar muito tarde. Mas você pode ler, que você vai encontrar isso que eu estou falando aqui. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18, garante que o obreiro é digno do seu salário. Deuteronômio 25, verso 4, existe uma ordem para não amarrar a boca do boi, mas Deus não está falando de boi. Paulo falou em 1 Coríntios 5, verso 17 e 18, que esse boi prefigurava o obreiro do Evangelho. Gálatas 6, verso 6, está escrito que os alunos espirituais devem abrir as mãos para atender às necessidades dos professores espirituais. Romanos 15, verso 24 a 27, 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, também você vai encontrar verdades. Amém? Que prova que essa mensagem aqui, ela está fundamentada na Bíblia. Só você ler os textos que eu citei. Para finalizar, eu não vou prolongar. Glória a Deus. Para finalizar, fazer a obra de Deus por amor não significa necessariamente não receber salário, pois os escravos trabalharam de graça, mas nem por isso amaram a escravatura. Porque tem gente que fala assim, não, eu faço a obra de Deus é por amor, é por amor. Aí eles entendem que fazer a obra de Deus por amor é não receber o salário, não receber ajuda financeira nenhuma da igreja. Nem sabe o que está falando. Porque se fazer a obra de Deus por amor é não receber o salário, então Jesus mandou fazer a obra sem amor. Porque Jesus falou, vai com a roupa do corpo, comei do que pôr diante de vós, porque digno é o obreiro do seu salário. E você acha que Jesus mandou os discípulos ir fazer a obra de Deus sem amor? Não. Mandou ir fazer com amor. E aqueles que fazem com amor merecem mais o seu salário, porque quem trabalha com amor faz bem feito. O funcionário de uma empresa que trabalha com amor, não só pelo salário, ele não é aquele funcionário que sai de casa segunda-feira com a cara azeda como chupou limão, não. Ele vai com amor, ele trabalha de bom humor, e ele produz porque ele faz com amor. Então quem faz com amor, seja no mundo secular, seja na obra de Deus, esse é que merece o seu salário, porque ele faz bem feito, ele faz com carinho. Satanás usou Salmo 91 para destruir Jesus, e hoje Satanás está usando certos crentes que não entendem nada para ficar falando besteira, para destruir a obra de Deus, para colocar impedimento na vida daqueles que Deus chamou para fazer a obra. Glória a Deus. Você que tem um chamado, eu já disse que eu não estou falando de pessoas que está caçando um lugarzinho na obra de Deus para ganhar um dinheirinho sem trabalhar. Eu não estou falando desse tipo de gente. Eu estou falando de pessoas que têm um chamado especial. Você que tem um chamado especial, que me ouve pela internet ou por outros meios de comunicação, um chamado especial para a obra de Deus, para você trabalhar em tempo integral. Quando Satanás usar a boca de alguém
para citar Gênesis 3,19, que o homem tem que viver do suor do rosto, ou a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que quem não trabalha não come. Você vai citar para ele 1 Coríntios 9, 13 e 14, que diz que Jesus Cristo ordenou que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho, aleluia, glória a Deus. Estou finalizando, amém? Glória a Deus. A igreja, por sua vez, deve reconhecer que o obreiro é um funcionário do reino de Deus, e por isso ele é digno de receber um salário que dê para atender às necessidades suas e de sua família. Lembrando que quem mais trabalha, mais merece, e que também a dignidade do trabalhador varia de acordo com a natureza do trabalho. Exemplo: servente, pedreiro. Quem é que ganha mais? O servente? Não, o pedreiro, né? Médico, enfermeira. Quem que ganha mais? O médico. Então, a dignidade do trabalhador varia de acordo com a natureza do seu trabalho. Assim também é na obra de Deus, né? Glória a Deus. E 1 Timóteo 5, 17, 18 fala disso. Eu estou finalizando. Glória a Deus. Você pode ler também Tito 3, 13 e 14 e Mateus 10, verso 42. Eu finalizei aqui. Como eu disse, essa mensagem merece 2 horas de tempo, mas hoje eu não quero entrar mais em detalhes. Outro dia a gente prega essa mensagem completa. Eu dei apenas aqui uma visão geral aqui da seriedade de quando a igreja de Deus, que está no Brasil e no exterior, não dá apoio, não dão e não dá apoio aos seus obreiros. A obra de Deus, aqui nessa cidade tem um obreiro de uma certa igreja, que ele viaja, ele vai pregar a palavra em certa cidade, e chega lá, nem a passagem quer dar para ele, entendeu? Nem a passagem quer dar para ele. Se quiser tem que pegar carona para vir embora, e a igreja tem dinheiro. Cadê a dignidade desse obreiro? Então, Deus me usou para falar essas palavras, e vai abrir a mente de muita gente pelo esse mundo afora aí, né? E para finalizar, eu quero dizer, reveja essa mensagem, que eu não estou defendendo a pessoa abrir igreja ou falar que é obreiro de olho no dinheiro do povo. Não é isso. Eu expliquei bem explicado aqui, e você pode rever essa mensagem, que você vai ver que eu falei com coerência, em conexão com as Escrituras. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. E quero fazer uma oração para finalizar, por vocês presentes e por todos que me ouvem a larga distância. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os presentes, eu oro pelas pessoas também, ó Deus, que me ouve através dos meios de comunicação. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta mensagem possa iluminar a mente, as mentes e os corações de pessoas que estão barradas no seu ministério, ó Pai, que estão impedidas, e também para iluminar a mente daquelas pessoas que assumiram posição de autoridade nos ministérios e não têm entendido ou não têm respeitado, ou têm feito de conta que não entendem a verdade quanto à dignidade do obreiro, por isso tem colocado barreira na tua obra. Ó meu Deus e meu Pai, eu oro por todos, ó Deus, para que o Espírito do Senhor venha operar maravilhas, venha confirmar a tua obra, a tua bênção, e que nós possamos combater o bom combate, acabar a carreira,
e guardar a fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Me dá mais um minuto, por favor. Você que me ouve pela internet ou por outros meios de comunicação, você que já acessou meu canal de vídeo, ou você que ouviu essa mensagem, e você reconhece que nós estamos na missão, na obra de Deus, nós temos famílias precisando de alimentos, precisando de roupas, nós temos projetos para ajudar pessoas necessitadas, e nós temos projetos na obra de Deus. Se você deseja nos ajudar nesta obra, anote aí, vá ao Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6, repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6, Caixa Econômica 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4, Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Eu não estou falando com você que não acredita ou que você não entende a necessidade da obra de Deus e fica aí metendo a língua. Eu estou falando com você que reconhece que estamos numa grande obra, a obra de Deus, e você sabe que a obra de Deus tem necessidades financeiras e você deseja ajudar. Você deseja ajudar. Eu tenho gravado dezenas de mensagens e enviado gratuitamente para o Brasil e o mundo. Dificilmente um pregador faz isso. Geralmente eles gravam DVDs e vendem, e não estão errados. Mas eu tenho gravado mensagens e enviado gratuitamente para quem quiser ouvir, seja no Brasil ou qualquer parte do exterior. Eu tenho enviado gratuitamente. Então eu peço ofertas para que eu possa continuar levando a palavra de Deus. E se você quer me dar a mão, faça o seu depósito o quanto mais rápido possível dos seus dízimos, suas ofertas, porque o seu dinheiro será bem empregado na obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.